Tudo bem com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? Hoje aqui de alto astral, né? Temos que manter o astral lá em cima, não deixar nos abatermos com essa distância, com esse isolamento social, com toda essa situação política que acontece aí no nosso país, enfim, né? Firmes e fortes e perseverantes é o nosso jargão, ok? Pessoinhas, vamos dar sequência a mais uma aula frações. A primeira parte é só frações, não tem jeito. Mas vamos recordar bonitinho. E não vai ser tanto conteúdo. Às vezes, né? Ah, mas vai ter duas provas? Sim. Você estuda um pouco, prova. Você só faz a prova desse conteúdo. Depois estuda mais um pouquinho, aprende, exercício e prova. Melhor do que estudar, ver conteúdo, ver um monte de coisa para depois fazer prova, né? É tanta coisa que tem que estudar depois, que tem que decorar, que fica difícil, não é verdade? Então vamos lá dar sequência. Essa primeira parte é só frações. Vamos continuar então aqui com operações entre frações. Ok, pessoas? Então, você vem comigo. Vem aqui então, meus caros alunos. Vamos dar sequência aqui. Então, vocês sabem aí que nós acabamos de aprender soma entre frações, não é verdade? E agora, subtração, continha de menos entre frações, subtrair frações, ok, meus caros alunos. Vamos dar sequência então? Vamos lá, vamos trabalhar aqui. Vem cá, chega mais. Então, imagine esta situaçãozinha aqui. Sinalzinho de menos, bingo. E aqui, olha lá a situação aqui, ó. 2 sobre 3 menos 1 sobre 2. Ou 2 terços menos meio. Menos 1 meio, enfim. Pessoinhas, olha só, agora temos denominadores diferentes. Olha, imagine essa outra situação aqui, ó. Ó, 4 meios mais 2 quintos. Vamos pôr o quinto. Olha lá, 4 sobre 2 mais 2 sobre 5, ou 4 meio mais 2 quinto. Pessoas, nesse caso aqui, eles estão com denominadores diferentes. Nós estávamos vendo com denominadores iguais. E aí faltou a subtração, não é verdade? Então deixa esses daqui escondidinho por enquanto. E vem aqui, ó. Olha essa fraçãozinha aqui, ó. Olha essa fraçãozinha aqui, ó. 3 quartos menos 2 quartos. Olha quanto quarto tem. 3 sobre 4 menos 2 sobre 4. A regra da subtração entre frações com denominadores iguais é a mesma da adição. Eu mantenho os denominadores, eu mantive, é 4 aqui nesse denominador, 4 aqui, mantenho os denominadores e subtraio os numeradores. Então, 3 menos 2 é 1, eu tenho 3 e tiro 2, fico com 1. Resposta final. Bingo. Mais uma aqui, porque tá difícil, viu, professor? Não tá fácil, não. Realmente. Então, vamos fazer mais um exemplozinho aqui, ver se dessa vez aqui a gente consegue acertar. Tá bom? Olha lá. 4 sobre 2 menos 1 sobre 2. Em subtração entre frações, né? Na continha de menos entre frações com denominadores iguais,
Eu mantenho os denominadores. Quem é os denominadores? Os dois, ó. Mantenho os denominadores, mantive, e subtraio os numeradores. Então, 4 menos 1, quanto é? 3. Eu tenho 4. Tirei 1, fiquei com 3. Bingo! Esta é a resposta final. Tranquilo. Mais um exemplo, professor. Não estou conseguindo pegar, meu. Então vamos passar um traço aqui. Vamos ver se agora a gente consegue. Olha, dessa vez tem que conseguir, hein? Olha lá, olha lá. Olha esse caso aqui. Subtração entre frações com denominadores iguais. Eu já sei. Eu subtraio os numeradores. 2 menos 1. 1, eu tenho 2. Tiro 1, fiquei com 1. E mantenho os denominadores. Dessa vez comecei até por cima. Mas com denominadores iguais, eu mantenho os denominadores e subtraio os numeradores. Ok, pessoas? Mais um exemplozinho que agora esse fechou, hein, pessoas? Esse agora vai, ó. Olha essa daqui, agora acho que ficou difícil, hein, cara? Meu Deus do céu. Ei, professor, você quer complicar, hein? Hein? Bom, em subtração com denominadores iguais, eu mantenho os denominadores, é 106. Mantenho os denominadores e subtraio os numeradores. Eu tenho 2, tiro 1, já tinha até visto aqui em cima, ficou 1. Olha essa fração, ficou 1 sobre 106. E essa é a nossa resposta dessa continha. Ok, meus queridos? Difícil. Bom, por enquanto, então, nós sabemos somar e subtrair frações que tenham os mesmos denominadores. Agora vem aqui, ó. Vem aqui. Pessoas, vamos até escrever aí. Então, copia comigo, ditado, né? Na subtração. Ditado, pega a caneta aí, vou esperar. Esperei. De novo, então vamos lá. Na subtração entre frações com denominadores iguais, vírgula, eu mantenho os denominadores, vírgula, e subtraio os numeradores. Ok, pessoas? Deixem anotadinha a sua cola aí na hora de fazer a prova. Você saber onde ela está fácil para você lembrar bonitinho. Porque é assim que você vai decorar. A primeira prova será desta forma aí, tá bom? Com consulta. Ok, pessoas? Tranquilinho, de boa? Será com consulta. Tá bom? Ok? Pessoas, é até coisa falar com consulta, né? Bom, enfim, a regra da subtração entre frações é a mesma regrinha da adição entre frações. Aí você imagine uma situação como essa aqui, ó. Vamos começar a complicar. Vamos começar a complicar isso. Olha lá. 3/4 mais 1/4 menos 1/4. Olha só que continha louca. Bom, eu já aprendi que na adição e na subtração entre frações que tenham o mesmo denominador, eu mantenho os denominadores e opero. Nesse caso aqui, como tem adição e tem subtração, então eu vou operar os numeradores. Vamos responder? Bom,
É a adição, também tem subtração. Eles têm denominadores iguais, eu mantenho os denominadores e opero. Opero aqui, pessoas, porque tem as duas operações, tanto a adição quanto a subtração. Tem continha de mais e continha de menos. Então, 3 mais 1, 4. 4 menos 1, 3. Foi aqui só um exemplo para vocês verem que mesmo se tiver assim e tiver denominadores iguais, ainda assim mantenho os denominadores e opero aqui no caso as duas operações, os numeradores, ok, pessoas? Porque a regra serve para os dois, né? Não era assim na adição e na subtração? Quando você tem denominadores iguais, você mantém os denominadores e subtrai os numeradores? Na adição também não é a mesma coisa? Quando eu tenho denominadores iguais, eu mantenho os denominadores e somo os numeradores? Pois se eles estiverem juntos na mesma operação, é a mesma coisa. Mais um exemplozinho aqui, ó. Vou colocar o 2008 mais 10, mais 100, perdão, 1008 menos 50, vamos pôr 50, 1008. Olha que continha difícil, cara! 2 sobre 1008 mais 100 sobre 1008 menos 50 sobre 1008. Olha, um tempo atrás, se eu batesse o olho numa situação como essa, lascou. Não sabia nem por onde começar, professor. Nossa, azedou, hein? Azedou, hein? Se eu dependesse de uma continha dessa para passar no concurso público, o que que eu ia fazer? Ia fazer exatamente isso aqui, meus caros. Em operações adição e subtração, ou seja, continha de mais e continha de menos, entre frações que tenham mesmo denominador, ó, só que aqui tá zoada, né? Calma aí. Voltando. Na soma e subtração entre frações que tenham denominadores iguais, eu mantenho os denominadores e opero. No caso, como tem duas operações, eu vou somar aqui e subtrair os numeradores. 100 mais 2, né? 2 mais 100, 102. Menos 50. 102 menos 50 é 52. Resultado final. Então agora eu irei passar no concurso público, sim, se cair uma operaçãozinha como essa. É só manter os denominadores e operar os numeradores. Por isso nós tínhamos que saber quem era denominador, quem era o denominador. Ok, pessoas? Difícil? Não, né, pessoinhas? Tranquilinhos, de boa. Se cair só dessas na prova, professor, vai ser chique, cara, vai ser chique. Pois é, pessoas. Então vamos dar sequência na matéria, mas vai cair dessas também, tá bom? Vai ter continhas como essa aqui na prova para nós. Agora vem aqui, pessoas, no comecinho da aula, bem nessa soma aqui. Professor, acontece de ter conta de menos e de mais, né, de subtração e adição entre frações? Acontece? Cri, cri, cri. Sim, acontece, pessoas, acontece. E aí eu vou preparar vocês para que vocês também saibam como funciona, tá bom? Essa dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá pra gente aprender sim. E tudo que eu for falar à parte, eu vou pedir para vocês anotarem, para quando vocês forem fazer a prova, vocês
saberem como operar, tá bom? Porque na verdade, às vezes em casa, por mais que tenha calculadora aí que vai ajudar alguns, eu espero que você não faça só na calculadora pelo fato de você desenvolver, aprender, já que nos processos seletivos, né, concursos não tem calculadora, não tem ajuda calculadora. Mas ainda assim, além de saber fazer a operação, você tem que saber as regrinhas. Então, quando for para anotá-las, eu irei dizer, tá bom? Nós estamos aprendendo aqui, por enquanto, agora, tudo sobre operações, subtração e adição entre frações. Aprendemos quando tem denominadores iguais, agora vamos aprender com denominadores diferentes. Acontece? Foi o que eu disse. Sim! Vem aqui, pessoas. 2/3 menos 1/2. 1 sobre 2. 2 sobre 3 menos 1 sobre 2. Pessoas, quando tem denominadores diferentes, nós temos que fazer isso aqui, ó. Vocês lembram disso aqui, ó? MMC. Vocês lembram disso? Mínimo múltiplo comum. Sim, este é o único caso, prometo para vocês, que vai ter que tirar o MMC. E aí a regra é o seguinte, o MMC de quem? Dos denominadores. No caso, quem que são os denominadores? Do 3 e do 2. É assim, ó. O 3, põe o 2, né? Põe uma vírgula para separar e passa um traço. Isso é o MMC, pessoas. E como é o MMC? Mínimo múltiplo comum. É achar o menor divisor entre esses dois números. E sabe como é que faz isso? É assim, ó. Aqui eu tenho 2 e tenho 3, né? Nós temos que fazer divisões exatas. Todas as continhas serão fáceis. Do tipo, assim, ó. 2 dá para dividir por 2? Eu começo com 2. Dá. 2 dá para dividir por 2. Eu começo nessa linha, começa com o menor número. 2, para ver se dá. 2. Aí, pá, coloca aqui, ó. 3 dá para dividir por 2? Não dá, porque vai dar quebrado. Imagine se você tem 3 balas. Imagine se você tem 3 balas e vai dar para 2 pessoas. Né? Vai sobrar uma ou terá que rachar uma no meio, não é verdade? Isso, só que no nosso caso aqui precisa dar exato. E como não dá exato, eu vou repetir o 3. E aí sim, esse dá exato. 2 dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1. Eu tenho 2 balas, vou dividir para 2 pessoas, cada um vai ficar com uma bala. Pronto, qual que é o próximo número que dá para dividir aqui? O 3, o 3. O 3, 3 dividido por 3 é 1. E como aqui eu já tinha 1, é só eu abaixar. Simples, fácil, acabou. Quando aqui ficou 1, acabou, deu continhas exatas. Aí aqui você multiplica os dois. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Eu multipliquei esses dois, tá bom? E aí cheguei nesse resultado. Agora, olha só. Olha só, eu vou ter 2 frações com o mesmo número. É por isso que eu preciso tirar o MMC, pessoas. Porque eu não consigo subtrair, não consigo fazer a continha de mais, né? Fazer a adição, tá certo? Operar essas duas fazer essas duas operações, adição e subtração, com denominadores diferentes. É por isso que eu preciso tirar o MMC para tornar os denominadores iguais. Entendeu, pessoas? Esse é o motivo de nós fazermos a tal do MMC. E aí, nesse caso aqui, eu já aprendi que quando tem denominadores iguais, eu mantenho o denominador. Essa fração aqui já ficou nisso, né? Aí agora vem cá, eu não troquei os denominadores? Olha só essa passagem, daqui a pouco vocês vão anotar. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, primeira fração com a primeira fração. Divide pelo de baixo, 6 dividido por 3 é 2. Eu tenho
6 balas, vou dividir para 3 pessoas, cada um fica com 2, porque 2 vezes 3 é 6, não é? Então, 6 dividido por 3 é 2, vezes 2 é 4. Segunda fração com a segunda fração, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 é 6, dividido por 2 é 3 pessoas. Eu tenho 6 balas, vou dividir para 2 pessoas, cada um vai ficar com 3. 3 para uma, 3 para outra, um total de 6. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ok, 6 dividido por 2 é 3. Mais 1 vezes 1, 3 vezes 1 é 3. Não é verdade? Olha aqui, eu não coloquei aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Primeira fração com a primeira fração, segunda fração com a segunda fração, ok? Aí eu mantive os denominadores iguais, que aí ficou, ó. Ficou essa situação, eu mantive os denominadores iguais. 4 menos 3 é 1, professor, é que eu coloquei aqui, ó. 4 menos 1, menos 4 menos 3 é 1. Bingo, cheguei no resultado final. Pessoas, parece confuso, né? Mas calma lá, tudo que é novo a gente estranha, aí vocês irão anotar. Espera aqui, ó. Vem aqui nessa continha aqui agora. Vamos fazer ela para vocês terem uma base. De novo. 4 sobre 2 mais 2 sobre 5. 4 meios mais 2 quintos. Olha só, continha demais entre denominadores diferentes. Então, eu preciso tirar o MMC, porque são denominadores diferentes. De quem? Eu vou tirar o MMC do 5 e do 2. É dos denominadores. Eu tiro o MMC dos denominadores. Começo com a letra 2. Começo com o número 2. Número 2. Olha só, que divisão que dá aqui? 2. O 5 não dá. O 5 não dá. Tem que dar continhas exatas. O 5 dá para dividir por 2? Não dá, porque se eu tenho 5 balas, vou dividir para 2 pessoas, vai sobrar uma, vai ficar duas pessoas com 2 balas, vai ficar uma pessoa com 2 balas, outra com 2 balas e vai sobrar uma, eu tenho 5. Então eu repito o 5 e vou para o 2. 2 dividido por 2, 1. Tenho 2 balas, vou dividir para 2 pessoas, dá uma bala para cada. Próximo número é o 5. Porque se eu fosse colocar o 3 aqui, olha. Ah, professor, pode ser o 3? Então, se eu for dividir 5 por 3, vai sobrar bala ou vai faltar bala. Se eu for dividir por 4, que é o próximo número, pô, vai sobrar bala. Eu tenho 5 balas, né? 4 pessoas, vai sobrar uma bala. Então, eu vou para o número 5. 5 dividido por 5 é 1, e repito 1 que já estava, chegou no 1, terminou, multiplica esses dois, 2 vezes 5, 10. Pessoas, é um mínimo múltiplo comum, vou fazer 2 frações aqui, a continha de mais, e meu denominador já é o 10. Pessoas, esse 10 aqui, ele tá na tabuada do 5, não tá? Imagina a tabuada do 5, não é? 5, 10, 15, 20, mas não tem o 10 na tabuada do 5? Tem. O 2, tem 10 na tabuada do 2? 2, 4, 6, 8, 10. Então tem. É por isso que ele chama mínimo múltiplo comum. É um múltiplo, é um número que é múltiplo dos dois. É um número, é o menor número que está na tabuada desses dois. O 10 está na tabuada do 5 e ao mesmo tempo está na tabuada do 2. Não é verdade? O 10 está na tabuada do 5, o 10 está na tabuada do 2. É o menor número. Se for maior, aí tem mais números, mas no caso é o mínimo múltiplo comum. Pronto. Agora eu cheguei nos denominadores. Vou aqui, ó. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2 é 5. Porque 2 vezes 5 é 10. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 4... 20. Vem nessa agora. Segunda fração com a segunda fração. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 dividido por 5 é 2.
não é? Eu tenho 10 balas, vou dividir para 5 pessoas, cada uma fica com 2, porque 2 vezes 5 é 10, né? Ao contrário, só para tirar a prova, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 2, 4. Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Olha como é que ficou. É porque eu achei um novo denominador para que eles fiquem iguais, de modo aqui, conforme o MMC me mostrou, tá certo? E aí, por cima, eu também tenho que trocar os numeradores. Eu divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Segunda fração com a segunda fração, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Aí, olha só, chegou naquela situação que a gente já sabe. Adição com denominadores iguais, eu mantenho os denominadores, opero, somo aqui no caso os numeradores, que 20 mais 4 é 24. Terminei, ficou aqui todo, né, juntinho aqui, a lousa do professor foi acabando. Espero que vocês estejam absorvendo aí, mas eu vou fazer mais vezes, ok, pessoas? Por enquanto é isso. Vamos só anotar essa colinha e aí eu vou ensinar a fazer novamente o MMC. Vou abrir um espaço para nós aprender MMC. Sei que muitas pessoas aí, ai meu Deus, lascou, tava ficando tão bom, tão fácil. Ah, complicou! Não, eu vou ensinar vocês e eu garanto para vocês que nós ainda vamos aprender aqui a adição. Nós já estamos aprendendo, perdão. Nós vamos aprender aqui ainda multiplicação e divisão entre frações. Só que aí não tem regras. A única regrinha é nesse caso, na soma e divisão entre frações, que tem denominadores diferentes. O resto, quando tem denominadores iguais, na multiplicação e na divisão, seja quando tem igual ou não, é fácil, não vai ter regra. É boi, é por isso que esta é a única parte difícil, nem o céu veste. Vamos anotar a cola, ditado. Pegou a canetinha, mas fiquem tranquilos, pessoas. Isso daí é suave, é mole pro gato. Fica tranquilos. Só vai ter 2 questõezinhas dessa na prova. O resto vai ser com denominadores iguais, tá bom? Mas essa nós precisamos aprender. Não vou encher isso na prova para você reprovar, caso você não esteja pegando. Mas fiquem tranquilos. Anotem a cola, deixa essa cola grifada, deixa essa cola com caneta marca-texto, deixa essa cola entre aspas. Ó. Tá bom? Então vem cá. Comigo, escrevam aí. Eu vou fazer junto aqui de maneira bem sutil aqui, só para vocês, para mim saber o time que vocês estão copiando, tá bom? Se de repente for rápido, pausem o vídeo, mas anotem a cola da prova. Ó, na adição e subtração entre frações com denominadores diferentes, eu primeiro, vou colocar até primeiro aqui, pessoas, para você saber por onde começa. Eu primeiro, vírgula, preciso tirar o MMC. Tirar o MMC dos denominadores. Vou repetir. Na adição e subtração entre frações com denominadores diferentes, eu primeiro preciso tirar o MMC dos denominadores. Depois, aí segundo, né? Já falei o primeiro, segundo passo. Divide pelo de baixo, segundo passo. Ou segundo, divido pelo de baixo, ó, aproveitando tudo aqui. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Ó, escrevi aqui, pessoas. Eu fico fazendo assim só para acompanhar aí o tempo, o time de vocês também escrever a cola, tá bom? Esta é a regra
da adição e subtração entre frações que tenham denominadores diferentes. Ok, pessoas? Primeira coisa, eu tiro o MMC. Depois que eu tirei o IMC, vai ter duas frações. Era duas, continua duas. Aí eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Primeira fração com a primeira fração. Depois, na segunda fração, a mesma coisa. Segunda fração com segunda fração. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. E aí formou uma nova fração. É só manter os denominadores, porque eles estarão iguais. Por isso que você tirou o MMC e opera os numeradores. Ok, pessoas? Olha a lousa do professor como é que ficou. Hoje foi terrível, hein? Pessoas, vem aqui comigo.